Bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui da Rede Caep. E antes de tudo, eu quero convidar vocês a conhecer o livro Alma da Perícia, onde eu conto aqui como que foi toda a minha história dentro da perícia médica. E continuando essa série de entrevistas aqui com grandes peritos, com histórias muito interessantes, inspiradoras e que vai ajudar vocês a tomar uma decisão, né, de ir para o rumo da perícia e conhecer quem são essas pessoas, né, que estão aí fazendo a perícia no Brasil. Então hoje eu estou aqui com o renomado perito Eric, perito criminal federal. Então eu quero que se apresente aqui para o pessoal te conhecer um pouco mais. Fica à vontade. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E meu nome é Eric Simões, e eu atuo aqui como perito criminal federal já desde 2003. Caramba, fazendo 23 anos já, bastante tempo. Na área, eu fiz a perícia na área de laboratório, mas atuo mais também na área de laboratório, mas também na área de documentoscopia, que é a área que eu acabo atuando assim com mais ênfase. E algumas outras áreas que a gente acaba também precisando atuar. E como é que foi o começo de tudo? Onde que acendeu a luz, assim, da perícia? Então, eu não sei, acho que alguns colegas devem ter uma história assim parecida. Em 2001, eu soube que existia um concurso para perito criminal federal. Eu trabalhava no Exército, eu sou formado em engenharia química pelo Instituto Militar de Engenharia e fiquei por 12 anos e meio, quase 13 anos no Exército. Então, fiquei até o posto capitão, saí como capitão. Então, como capitão, soube que existia esse concurso. Na minha etapa de vida, me parecia algo interessante. Foi o único concurso que eu fiz na vida, tirando o concurso para o vestibular. E eu soube até um pouco em cima da hora. E era lá para outubro, novembro, e o concurso foi em janeiro. O concurso foi em janeiro de 2001. Então, eu acabei me preparando, alguma coisa eu já estava sabendo assim do programa razoavelmente bem por conta do mestrado que eu tinha acabado de fazer, então eu estava fresco, isso eu dei uma sorte. Estudei assim um pouco não, bastante, para falar a verdade, estudei bastante, mas de forma bem intensa, e acabou que passei na parte física, na parte no exame. E ingressei em 2003, eu fazia academia em 2003, o concurso foi em 2001, em 2003 eu fui e comecei. E aí foi assim, e um pouco fui levado. Levei um outro colega, que ele está em Minas, deve estar aposentando por agora também, que trabalhava no mesmo local que eu, cheguei para ele e falei, vamos fazer o concurso? Ele falou, ah é? O que é isso? A gente foi também, ele também passou. Também foi uma coisa legal. Quem era convidado pelo Eric passava, então. Assim, a gente conseguiu aí, passar aí nesse concurso. Mas é interessante para ver como a intensidade é importante para um concurso público. Às vezes precisa um pouco de sorte também, e até de maturidade já, tu já estava em outra Uhum. estabelecido em outra carreira, porque muitas vezes aquela ansiedade que as pessoas ficam para se preparar, isso acaba gerando um bloqueio, né. Tu sentiu um pouco isso? Eu concordo plena assim, eu acho muito legal isso que quando a pessoa tem: "Caramba, eu preciso passar", isso é uma responsabilidade, dá um peso lá na hora. Eu fui assim, leve. Assim, se eu passei tudo bem, se eu não passei tudo bem, então isso ajudou, realmente é uma coisa que ajuda bastante. O que é muito legal é que, assim, na perícia, que naquela época provavelmente tu não sabia, né, na perícia, se a pessoa começa a investir já na carreira e fazer um curso, uma formação para atuar como perito, ela já pode entrar como assistente técnico ou nomeado pelo juiz, não é só o concurso público essa carreira, né. Sim, sim. Mas eu não sabia de nada. Eu não conhecia. Eu até quando soube os colegas que trabalhavam lá comigo falando: "Ah, vai ter o concurso lá para perito criminal lá na Polícia Federal, olha, é legal". Eu falei: "O que que faz?".
Eu não sabia, assim, o que fazia. Até, ah, um pouquinho antes, eu fui participar de uma palestra que teve, aberta ao público, de colegas lá do Rio de Janeiro, que já eram peritos criminais federais, que eles fizeram e falaram um pouco. E aí eu vim a conhecer um pouquinho, assim, do que seria, o que é a profissão, o que as pessoas fazem. E realmente, de lá para cá, nesses últimos 20 anos, mudou muito o, o como a gente vê a perícia aqui no Brasil. Em 2001, já existia aqueles séries, tinha uma série do CSI, as outras ainda não tinham começado, a tradicional, a primeira. Então a gente sabia que existia, tinha até as músicas legais que eles tocavam, mas eh, a gente não sabia muito bem como era isso aqui no Brasil. Pelo menos eu não sabia como era aqui no Brasil. Não tinha ainda aquele glamour que a gente vê hoje, assim, né, eu imagino. Como é que era? Ou era É, aquela coisa que ninguém sabe quem é o perito, onde dorme, o que come, sim, e realmente até mesmo as próprias redes sociais e a própria internet, que eu sou pré-internet, então a gente aliás, não é pré-internet, nessa época já tinha internet de escada, depois mas a da gente meia-noite. conhecia depois da meia-noite, aquela que fazia aquele barulhinho do modem. E era diferente, existia muito uma publicidade muito menor. E até mesmo as pessoas que atuavam, como os peritos já que existiam, eles não tinham uma publicidade tão grande, eles não se mostravam tanto. A gente conhecia casos, o que que era um caso conhecido em que teve alguma atuação pericial? Lá o caso PC Farias, por exemplo. Foi um pouco antes, esse caso lá do PC Farias, mas era uma coisa que a gente, perito, mas era muito pouco. De lá para cá isso aumentou muito, teve uma exposição muito maior do que é a perícia. Será que teve também um aumento da quantidade de peritos também pelo aumento da criminalidade? N- Não sei se pelo aumento da criminalidade, mas uma coisa que Foi sendo investido cada vez mais e também aumentou as vagas ao longo do tempo. aumentou. Não, as vagas aumentaram. Na esfera criminal, as vagas elas aumentaram ainda em vários estados e até mesmo lá no local que eu estou, aquém do ideal, e não só o cargo de perito, os outros também, aquém do ideal, mas eu observo na parte da esfera judicial, os peritos cíveis, os profissionais liberais que atuam com perícia, os assistentes técnicos, teve um aumento muito grande. E aí eu falo mais da área da documentoscopia, que é aquela que eu acompanho um pouco maior, um pouco mais. Aumentou muito a quantidade de pessoas que se colocam nas listas dos tribunais para atuarem na esfera judicial, na esfera civil, trabalhista, enfim. A impressão que dá é que além desse aumento, as pessoas ainda não conhecem o trabalho do perito, né. É, em que pese toda essa exposição, ela, por um lado, vai mostrando um pouquinho, mas o dia a dia, ele tem o seu glamour, ele tem algumas coisas interessantes, tem algumas partes que são legais, mas também tem coisas que são um pouco entediantes. É como meu pai sempre diz: não existe mundo perfeito. Eu falo isso para todo mundo. Não existe o mundo perfeito, não existe o Shangri-La. Sempre tudo tem ponto, tem coisa que é chata. A gente tem alguns exames que a gente vai fazer que você fala: caramba, eu fiz um exame muito parecido. Tem alguns exames que acabam sendo rotineiros. Exame de laboratório. Você recebe uma substância, um pozinho branco. Você tem todo um protocolo que você vai fazer. O exame do DNA, o exame também tem todo um protocolo que você vai fazer. O desfecho, o resultado daquilo pode ser uma coisa muito legal. Você fala: nossa, com isso aqui eu consegui. Mas o exame em si, ele é seguir, a gente precisa seguir protocolos para a gente poder repetir, ter a falsibilidade e seguir lá o método científico. Isso às vezes pode ser um pouco cansativo. Você chega, começa lá a semana, te entregam X expedientes, são os seus da semana. E alguns não. A pessoa começa e fala: caramba, isso aqui é diferente. Nossa, eu vou ter que estudar, eu vou ter que pesquisar.
E aí te dá aquele. Não tem muito pra onde correr, né? Que não... Tu ali, né? Exatamente. Assim, ao longo da vida, de vez em quando me passavam alguns expedientes que eu falava, caramba, o que que eu faço aqui com isso? E aí, você começa a pesquisar, você começa a estudar, a pessoa não vai saber responder tudo de pronto. Tem alguns que têm um protocolo muito, muito certinho, agora outros, você, caramba, começa a encontrar um caminho para você poder responder aquelas perguntas que são trazidas. E quando tu entrou, então, na Polícia Federal, começou a entender o que era a tua função de perito, teve algum momento que tu teve medo, que tu pensou em desistir, ou isso nem passou na tua cabeça? Ah, não, não, até em questão profissional, eu sigo um lema de um filme bem antigo que fala retroceder nunca, render-se jamais. Então, sempre vai para frente, nunca. Então a gente vai seguindo, vai seguindo. Nunca pensei nem antes, nem na perícia, em parar, desistir. A gente vai seguindo. Tem outras áreas de interesse, além da perícia, que tu... Ah, sim, eu gosto de muita coisa, esse é um problema. Eu, além da formação em engenharia química, eu fiz faculdade de direito, eu fiz o mestrado em química, eu fiz o mestrado em direito. Eu gosto de estudar, assim, eu gosto de aprender. Eu acho muito interessante aprender coisas e, tirando a parte formal, eu gosto de história, eu gosto de muita filosofia, tem muita coisa assim que eu gosto. Eu acho legal ir aprendendo, adquirindo conhecimento, não necessariamente uma aplicação. Então, tem muitas áreas assim. É, eu tô com uma amostra aqui de pessoas na perícia que têm uma formação semelhante, têm mestrado, então, assim, eu já quase que posso dizer que com uma base empírica que tem que gostar de estudar, né? Não tem outra Tem. chance. Tem que gostar de estudar. Isso aí, se a pessoa não tiver aquilo de você estar estudando e aquilo ser algo assim natural, se aquilo é. Claro, a pessoa fica cansada, tem umas horas que a pessoa fica. Caramba, nossa, eu quero fazer outra coisa. Isso óbvio. Mas aquilo a pessoa está estudando e ela sentir o prazer no aprender. Eu acho que isso aí é uma coisa. Eu acho que a pessoa não continua na perícia se ela não. A longo prazo, a curto prazo ela pode conseguir. Mas a longo prazo ela não vai se sustentar. Ela vai falar: caramba, isso não é para mim. Teve casos de colegas que desistiram? Tem muita desistência? Desistência. Na esfera federal, desistência é pequena. Tem alguns colegas que desistem, tem alguns colegas que fazem concurso para outros órgãos, mas na parte pericial é pequeno, é bem pequeno, até menor que os outros cargos que a gente tem lá. Acho que deve ser, assim, me arrisco a dizer que é o menor percentual dos cargos que resolve fazer outro concurso, ou então ir para dentro internamente mesmo fazer concurso para outro cargo, é o menor. E tem, dentro desse tempo todo de carreira, né, casos que tu tenha tido, não necessariamente teus casos, porque a gente sabe que não pode comentar, assim, mas algum caso interessante que te chame a atenção, pra gente poder comentar aqui A de forma casos totalmente ética, né? Não, casos interessantes, tem vários casos interessantes de uso. Tem alguns casos que não ficaram nem tão, são conhecidos, mas não são nem tão conhecidos, mas de como a tecnologia e às vezes coisas que as pessoas não conhecem tanto acabaram sendo úteis para a gente conseguir a, encontrar o que de fato aconteceu. Fico aqui pensando de algum que, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma coisa. Aí agora fica de É caramba. Se eu, difícil essa pergunta, né? é difícil porque Eu eu fico. sei, porque eu já fui entrevistada várias vezes e já fui em vários podcasts. A hora que me perguntam isso, eu travo. Porque a gente não pode comentar o que é nosso, né? Então, e eu fico pensando. E isso é uma coisa legal pra gente falar também, que as pessoas têm, a coisa mais bonita do perito, eu acho que é a idoneidade, é a ética, é o sigilo que ele tem que ter, né, o
com os documentos, com o trabalho que ele está fazendo ali, né. Exatamente. Ah, E foi uma pegadinha isso, só pra não, te mas comentar esse assunto. eu acho isso interessante que não só na área de documentoscopia, em várias áreas, a tecnologia ela vai evoluindo e as pessoas que resolvem ter condutas que atrapalham a sociedade ao invés de ajudar, eles também têm acesso à tecnologia. Então fica aquele jogo de quem consegue vencer quem. E eu acho muito interessante quando a gente tem alguma coisa que a gente consegue falar: "Cara, eu consegui encontrar uma coisa boa aqui, eu consegui encontrar o que que essa pessoa fez", mesmo que eu não saiba ainda quem é a pessoa, mas o que foi feito para isso daqui. É que realmente é difícil, que o dos meus eu fico: "Aqui não dá", e dos outros colegas eu falo: "Também não dá", e aí fica, mas tem casos interessantes. É, a gente vê, assim, muitas coisas que a rotina, né, e o perito, quanto mais tempo ele tem de carreira, mais, assim, ele vai se tornando uma joia, né. Então, assim, é realmente uma profissão que inclusive os ganhos, claro, no concurso a gente tem vocês têm, né, um regramento, tem uma progressão de carreira, né, o nome. Uhum. Mas como assistente técnico a gente vê isso, né, então, assim, o assistente técnico é o acúmulo de conhecimento, né, aos poucos ele vai conseguindo, com mais formação, vai conseguindo até aumentar os honorários, né. Sim, e até uma em que pese na função que eu desempenho, a gente é proibido de atuar como assistente técnico, ou então como perito na área judicial. Isso aí, como perito na área judicial, tem um período no passado podia, depois foi proibido. Então, sei de alguns estados em que isso é permitido aos peritos criminais daquele estado e até, Sabe quais estados? O pessoal se interessa por esses olha, assuntos aqui. o que me vem à cabeça agora que eu lembro que pode, Minas. É um que eu Mas sei é que isso, o concurso da Polícia Federal, ele tem a dedicação exclusiva, mas quem está isso. no estado de Minas, Não, não. O colega que ele é perito criminal do do estado de estado. Minas, do estado, Ah, sim. perito criminal federal É nenhum só pode, exclusivo. é exclusivo. Agora nos aqueles que fazem das polícias científicas, em alguns o regramento permite atuar, em outros não. Então é uma coisa que varia aí nas 27 unidades, aí vai Uhum. ter que ver cada uma é diferente. Mas uma coisa interessante que eu vejo, a pessoa que atua para mim o assistente técnico eu vejo como sendo dos últimos degraus. Se a gente for colocar assim, camarada, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, coisa assim, já está lá no doutorado pós-doc, na minha visão do assistente técnico. Já tem colegas que começaram como assistente técnico, mas eu vejo mais, a pessoa começa como perito judicial, ele recebe as nomeações, vai firmando o seu nome, vai mostrando um bom trabalho, vai ficando conhecido perante magistrados, advogados, enfim, e aí ele começa a ser chamado para atuar como assistente técnico. Então, a minha ordem natural das coisas acaba sendo essa. Sim. É um dos caminhos, até hoje, um dos mais óbvios, né, porque ninguém conhece a perícia, como que já vai chegar sendo assistente técnico, né, é mais difícil. Mas eu acho também, não sei se você vai concordar comigo, que isso um pouco é porque as pessoas não sabem que elas podem ter assistente técnico, então a gente vê às vezes pessoas com baixo poder aquisitivo, que elas não têm nem como pagar um assistente técnico, Concordo. né, então talvez, né, algum dia eu acho que na medicina a gente tá, falando pela minha área, né, eu sei que a gente tá difundindo bem mais, a perícia médica tá crescendo, então pessoas com menos poder aquisitivo, elas estão conseguindo contratar um médico para acompanhar elas muitas vezes. E isso faz Uhum. muita diferença, porque a balança da justiça ela não é totalmente equilibrada se tem um assistente técnico do lado e não tem no outro, né. Sim. E até uma coisa que eu confesso a você que eu não lembro se isso foi alguma coisa que eu pensei por minha conta ou se alguém falou para mim que às vezes eu meio que não, mas em alguns estados, o Ministério Público, ele tem profissionais concursados que acabam atuando para as perícias que o Ministério Público precisa. Então, funcionam como assistentes técnicos na esfera criminal, mas também pode ser na esfera civil. O Ministério Público atuando numa ação civil pública, alguma coisa do tipo. E, e aí que é uma coisa interessante, as defensorias. Isso é uma coisa que eu não vi. Pode ser que já exista alguma, mas eu não vi a concurso público, tendo quadro das defensorias profissionais
da área de medicina, de outras áreas, enfim, que atuem tanto na esfera civil como na esfera criminal, conforme a atuação da defensoria. Isso Eu seria uma sempre coisa, pensei nisso. seria uma coisa muito legal. Por que que isso ainda não existe, né? Talvez a gente começar a falar mais disso, né? É, isso seria uma coisa muito interessante para até promover esse acesso à justiça, porque o assistente técnico ele funciona justamente para dar aquele contraditório não jurídico, contraditório daquela área técnica. É, eu penso exatamente dessa forma, assim, acho bem importante, porque, a gente vê que a gente tem o perito ali, que é a linha do meio, né, mas às vezes a gente tem que botar o holofote, né, em um dos lados, e isso faz o juiz pensar, o caso fica muito mais rico quando a gente tem, várias pessoas, né, discutindo, debatendo mais aquele assunto. O perito fica numa pressão maior ali de fazer um bom trabalho, então a gente sabe, né, que tem profissionais e profissionais, então quando a gente tem mais vigilância, com certeza é melhor, né. Então falando sobre isso, tu tá batendo aí a porta da aposentadoria É, em falta breve, pouquinho. E aí tem, isso aí é um dos caminhos, são muitos caminhos possíveis aí que a gente tem. aí assina a não vou dizer carta de alforria, mas, pode então deixa de ser exclusiva e pode começar a investir na Sim, tua é carreira. o término de mais um ciclo de vida, assim, é um término de um ciclo. Isso aí é interessante. E um dos caminhos possíveis, assim, é esse, tem muita coisa para se fazer depois quando encerra esse ciclo. É, imagino como deve ficar a cabeça para chegando nessa fase, né, porque perito que está sempre estudando, sempre se mantendo ativo, tu deve ter milhões de vontades para executar agora, né. Tenho, tenho Vai muitas. fazer outra faculdade? Passa pela cabeça? Eu penso tanta coisa, eu penso em outra faculdade, eu penso em doutorado, eu penso em correr mais, eu penso em academia, eu penso em cuidar da casa, eu penso em, dar mais atenção para as criaturas. Criaturas são as minhas filhas. Tem muita coisa, assim, que pegar o OAB e advogar, tem muita coisa possível. Isso é muito interessante, né, porque começou muito cedo na carreira de perito, né, então fez aí uma carreira estável e ainda com a possibilidade de aproveitar uma aposentadoria, coisa que as pessoas aí que são jovens que estão assistindo, né, que Uhum. querem entrar para a perícia médica podem se inspirar numa carreira assim, na tua Sim. história. Então, deixa uma mensagem para esse pessoal que está na batalha ainda da perícia. Olha, não vá para a perícia, aí uma coisa que eu fico, não vá para a perícia se o seu pensamento é só financeiro. Porque isso não só para perícia, é para qualquer área da sua vida. Não busque só a parte financeira. A parte financeira, óbvio que ela é boa, mas também entenda que você vai passar muitos anos fazendo aquilo, e se aquilo for algo para você insuportável, que você só está, eu estou falando só, não é também, só está pela questão financeira, você vai cansar, você vai se frustrar, você vai ficar deprimido, e é um problema que acontece bastante. Colegas que acabam entrando numa depressão, porque existem colegas, não só peritos, mas de outros, que passam no concurso, que é um concurso muito almejado, e aí ele vai e tá ganhando bem, tá tudo ótimo, só que ele entra numa depressão, não perde razão de vida, porque o que ele gostaria de fazer era outra coisa, mas ele foi para isso. Então, não pensem só, tem que pensar também, mas não só na parte financeira. É isso que eu penso. E estudem. É uma carreira que dá para ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Aqui na perícia eu consegui, sim, deu certo. Consegui fazer, compatibilizar. Algumas vezes a pessoa acaba tendo que priorizar um pouco uma, mas um pouco uma que eu digo quando eu trabalho. Priorizar a família nunca vai ser ruim, mas quando você começa a priorizar o trabalho, que seja algo temporário e não por muito tempo. Porque ainda mais quando se trata de filhos, você pisca os olhos, tudo cresce e você fala: "Caramba, eu perdi essa fase". Então, mas deu, deu. Na medida do possível deu. E se hoje tu fosse recomeçar, exatamente do zero, né, que dica que tu
daria para uma pessoa que está, assim, sem saber para onde correr na perícia? Faz todos os concursos, faz um curso de formação de perito, começa a trabalhar, ou se dedica igual tu fez, assim, muito intensamente? Realidades. Se a pessoa não tem nenhuma limitação territorial, eu posso ir trabalhar em qualquer local do Brasil, presta todos os concursos. Então, agora, se a pessoa tem, pela sua realidade, poxa, eu não posso sair dessa região, não vá prestar um concurso para você passar e depois ficar naquele dilema, o que que eu faço? Então, é melhor não prestar para todos. E aí vai só para aquele que você entende adequado. Em termos de estudo, eu sempre posso até estar um pouco desatualizado, falo isso mais na época que eu fazia. Estudo em português, é muito importante. A gente acaba focando muito na nossa área, é importante, óbvio, mas estuda em português, estuda em saber assim, conheçam as bancas, conheçam a banca do seu concurso, mas conheçam mesmo, estuda lá o que que até de outros órgãos que eles prestam a assessoria lá para fazer, como que aquilo funciona, qual é o tipo de assuntos que eles têm mais, que eles atuam mais. Quando eu falo português, é português barra redação, que também acaba sendo uma coisa interessante. E pensem no concurso que você faz, quais são todas as etapas, porque de nada adianta a pessoa que tem alguma questão de saúde, que ela vai ser reprovada quando chegar no exame médico, ela começar, porque então leiam o edital com cuidado para saber tudo que você precisa fazer, que aí a pessoa não acaba não gastando energia numa coisa que não vai dar. É, para isso já dá para contratar o perito médico assistente técnico para avaliar antes a condição de saúde, Exatamente. para não perder tempo. Bom, fico muito feliz aqui de a gente ter tido essa conversa hoje. Se quiser deixar mais, as tuas redes, alguma forma de Sim, das pessoas te eu acharem. tenho Instagram. Eu nunca lembro direito, mas tem Eric Simões, eu acho que tem um underline entre o Eric Simões, eu acho que é Eric underline Simões. Tá, eu É vou isso, confirmar para colocar aqui embaixo isso, depois que eu para mesmo não vocês. lembro minha rede social, assim, Falta quanto tempo mesmo para aposentadoria? agora estão faltando 185 dias, Tá isso contando os aí. dias já. Não, é porque falta pouco, são 6 meses que estão faltando. Bom, Sim, então, em pouquinho. breve, aí, se precisarem de um assistente técnico gabaritado na área criminal federal, já teremos aí, em É, alguns dias, o Eric podendo ter essa atuação. Então, parabéns pela carreira, né, realmente obrigado. admirável, né, conseguir se aposentar nesse cargo, né, ter toda a resiliência que a gente sabe que tem que ter, apesar de ser uma profissão muito gostosa no dia a dia, né, todo trabalho tem as suas adversidades que a gente tem que lidar, Sim, né, que é importante a gente, também saber que vai ter a parte boa, mas nem tudo tem só, flores, né, a gente tem que saber lidar com pessoas e tudo isso. Então, isso é uma coisa admirável, né, conseguir completar essa carreira. Então, meus parabéns e obrigado também novamente pela oportunidade de falar aqui já com vocês. então, pessoal, finalizamos aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado aqui da presença do Eric. Se tiverem dúvidas, comentem aqui abaixo o que que vocês gostaram, o que que vocês têm de sugestões para os nossos próximos episódios. São os primeiros episódios aqui desse podcast, então eu conto aí com as sugestões de vocês para saber o que que vocês querem ver. Até mais!